vim aqui apresentar para vocês o meu artigo Caindo na Trama da Aranha, a fantasia criativa na perspectiva da psicologia analítica. E, começar com uma história. Certo dia, eu caí na teia de uma aranha, mas não foi qualquer aranha. Foi a teia da aranha Louise Bourgeois. Eu não lembro muito bem quando foi, nem quantos encontros foram necessários para eu cair nessa trama. De repente, eu caí quando eu estudava História da Arte, ou até na época de escola. Sabe, pode ter sido outro dia, perambulando nas redes sociais. Algumas vezes, essa aranha apareceu para mim em preto e branco em tempos atrás na Inglaterra. Outras vezes, curiosamente, surgiu presa no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A outras se apresentou em interessante harmonia com um cachorro de flores, em frente a uma construção arquitetônica com paredes onduladas na Espanha. E eu já ouvi falar que ela anda perambulando pelo Brasil, mas nosso encontro presencial ainda não aconteceu. Só sei que essa enorme aranha, em suas diversas versões, me capturou. E a partir desse meu encontro com essas grandes esculturas de aranha, de Louise Bourgeois, eu comecei a pesquisar sobre a produção artística dela e descobri uma imensa variedade de obras que ela foi produzindo ao longo da sua longínqua vida. E aí, quando eu conheci a sua história, eu fiquei ainda mais capturada pela teia dessa aranha. Foi aí que eu passei a entender que a produção artística dessa grande obra de Louise era composta por esculturas, pinturas, desenhos, gravuras, livros, fotografias, performances, que são costuradas lindamente à sua história, de repente, por essas aranhas. Aí, a trama dessa artista me atravessou, trazendo a seguinte questão: qual o limiar entre a fantasia e a realidade? E foi essa questão que provocou a minha escrita desse artigo. Essa discussão entre o limiar e a fantasia é bem atual, tanto que a Gisele traz aqui algo que deixa a gente, né, muito com essa questão: o que é fantasia e o que é realidade, essa inteligência artificial, né? Senso comum, de um modo geral, a gente vai definir realidade como aquilo que possui uma existência objetiva. Fantasia, a gente define como um produto da imaginação, o que não tem existência real, o que é ficcional, devaneio ou falso. Então, no nosso dia a dia, a gente pode se relacionar com as fantasias de diferentes formas. Em alguns momentos, a gente pode perceber que não tam, nem, a gente nem percebe que somos afetados por elas. Bem, na psicologia, o conceito de fantasia pode ter significados diferentes de acordo com a abordagem, que pode refletir direto ou indiretamente no processo terapêutico. Nesse artigo, eu tenho como referência teórica, né, a teoria do Jung. Por isso, eu parto do entendimento: a fantasia é uma atividade imaginativa e que toda a experiência de realidade é psíquica. Então, tomando a produção artística de Bourgeois como mediação simbólica, o objetivo do meu artigo é estudar o conceito de fantasia pela perspectiva da psicologia analítica. Da bibliografia que eu estudei, eu desenvolvi o texto em 3 partes e eu vou trazer brevemente aqui para vocês. Primeiro, eu trago como eu fui mobilizada pela teia de Louise Bourgeois. Ela teceu essa teia durante 98 anos, ela viveu esse tempo todo e produzindo esse tempo todo. Durante esse tempo, ela se envolveu em vários movimentos artísticos, como o surrealismo, e trouxe nas suas obras tanto questões pessoais, como o sofrimento que ela tinha com relação à traição do seu pai, como questões da sociedade, como o feminismo. A gente pode dizer, então, que é, a Bourgeois ela vai trazer o que o Jung diz ser o significado social da arte, que é compensar a unilateralidade do espírito da época. Então, as criações artísticas dela vão contribuir para o nosso processo, para o processo de autorregulação da vida coletiva. Bem, as aranhas se tornam um tema central na obra de Bourgeois nos anos 90.
e elas são entendidas como uma homenagem à sua mãe, que era uma tecelã. De acordo com ela mesma, a mãe-aranha, né, a sua mãe-aranha, era ponderada, sutil e útil, mas, por outro lado, também era capaz de defendê-la. A sua aranha mais conhecida tem o nome de Mamã, e é essa aranha de 9 metros de altura aí que eu trouxe nessas fotos. Aí vocês podem ver um detalhe dos ovinhos que ela tem dentro desse saco, né? Dentro dessa grande estrutura dela. Eu entendo ela como um cartão de visita da grande obra dessa artista. Bourgeois costurou bem a história, a sua história de vida nas suas obras, que às vezes a gente pode ficar tão fascinado pela sua narrativa quanto com as obras em si. Aí, ela ainda vai cativar, ela me cativa muito, e eu acredito que vai cativar quem entrar em contato com a sua obra, né? Ela cativa a gente mais ainda quando ela afirma que a estratégia dela de enfrentamento para os traumas é a arte. A arte é garantia de sanidade. E eu só fui ver de verdade que eu tinha caído nessa teia dessa artista quando eu li um texto do Louis Ludovici, sei lá, não sei, desculpe, não sei pronunciar o nome dele direito. É, nesse texto, ele vai chamar atenção para o fato de que Bourgeois faz declarações em sentidos opostos, né? Por exemplo, em 1998, ela vai dizer que todas as suas obras foram inspiradas na sua infância. Mas em 2002, ela produz um livro bordado, que o nome desse livro é Louvor ao Esquecimento, e traz a afirmação: eu tive um flashback de algo que nunca existiu. Eu fiquei me questionando que é realidade, é real essa narrativa que ela traz para a gente? Então, eu passei a entender a produção artística dessa artista aranha como uma grande trama muito bem elaborada, tecida, que fica para nos envolver. Então, a obra, a produção artística do Bourgeois, ela vai romper limiares entre fantasia e realidade, vida e arte, artista e obra de arte. E ela vai nos cativar, nos imobilizar, trazendo a possibilidade da gente se juntar à sua fantasia e questionarmos, né, se é verdade suas narrativas. Então, satisfeita em cair nessa teia, eu resolvi criar e cair na minha própria teia. E como que eu fiz isso? Comecei a analisar o conceito de fantasia pela psicologia analítica. Jung viveu um processo de autoexperimentação que foi muito importante, tanto para o seu próprio processo psíquico, como para o desenvolvimento da psicologia analítica. Nesse método, que depois ele vai chamar de imaginação ativa, ele, acordado, provocava em si mesmo diversas fantasias, né? E Jung, ele não vai desconsiderar a definição de fantasia do senso comum, né? Aquilo que não vai corresponder a uma situação real. Ele vai chamar esse tipo de fantasia do senso comum de fantasia fantasma. Percebe nas suas experiências que o conceito de fantasia também pode ser definido como imaginação. Fantasia, nesse sentido de imaginação, é o que vai criar a realidade o tempo todo. Ela cria a forma viva, ela gera possibilidades o tempo todo. De acordo com Jung, a fantasia criativa é o que vai impulsionar a ponte entre os opostos. Ela seria um estado pré-símbolo, e símbolo é sempre a melhor expressão possível de algo. Então, né, podemos olhar as aranhas da Bourgeois pela perspectiva simbólica e acolher a oportunidade de múltiplos sentidos de transformação, de abertura de possibilidades. A gente pode entender a aranha como um produto da fantasia criativa, manifestada na consciência na forma de imagem da fantasia. A imagem da aranha, quando materializada nas obras de arte, pode funcionar como um símbolo mediador, tanto para a artista que criou, quanto para a gente que pode se encontrar um dia com essa aranha. Para tentar desenrolar, então, as teias e deixar fluir a criatividade, eu volto para a imagem da mãe-aranha da Bourgeois.
Essa mãe-aranha é aquela que, por um lado, é de fácil adaptação às demandas das relações, da sociedade, e que, por outro, pode defender e entrar em confronto quando necessário. Ao mesmo tempo, mama, né, tem uma função, né, ela vai ter a função de apresentar a obra de Louise para o mundo, mas também ela tem a função de dar abertura para questionamentos coletivos e afetações individuais. Então, a gente pode ver que as contradições fazem parte da obra dessa artista. A dinâmica psíquica, as oposições e as complementaridades também estão presentes. Né? De acordo com Jung, consciente e inconsciente dificilmente estão de acordo e eles se comportam de forma compensatória. E essa dinâmica, né, dessa dinâmica, vai surgir, vai se manifestar a função transcendente, que é o que possibilita que uma atitude unilateral da consciência de um indivíduo flua para um novo caminho. Essa atividade unilateral, que pode ser transformada um dia, muitas vezes pode ser fruto de uma adaptação às demandas sociais. Então, a adaptável aranha-mãe tem um lado complementar, que é a inadaptável aranha-artista, que se defende questionando o espírito da época. A arte vai permitir essa inadaptação, a subversão da tendência dominante e a imaginação do novo. Assim, a fantasia vai contribuir para a autorregulação psicológica do indivíduo e da coletividade. A fantasia criativa da artista aranha dá voz, cria corpo, gera trama para aquilo que precisa emergir e se relacionar com o mundo. Aí chegamos às nossas considerações finais. De acordo com Jung, toda a nossa experiência da chamada realidade é psíquica. Cada pensamento, cada sentimento, cada ato de percepção são formados de imagens psíquicas e o mundo só existe na medida que fomos capazes de produzir a sua imagem. Na fantasia criativa, a realidade é criada o tempo todo. E aí a gente tece teias novas, materializa imagens e sentidos. Então, se a gente considerar o louvor ao esquecimento de Louise Bourgeois uma afirmação de uma fantasia fantasma, algo irreal, sem sentido, a gente pode perder a oportunidade de considerarmos seu flashback de algo que nunca existiu como uma construção de uma narrativa imaginal, cheia de conteúdos simbólicos. A trama dessa artista aranha nos captura, gera o conflito necessário para deixar fluir a fantasia e a criação de novas realidades. Então, em meio a essas causalidades e racionalidades da nossa cultura, a arte vai possibilitar a relação com a realidade psíquica, tanto da artista quanto nossa, de forma criativa, construindo teias, atando nós, promissores, visitando, quando necessário, alguns nós, deixando alinhavar e fluir tramas pessoais e coletivas. E, como diz Louise Bourgeois, nossa artista aranha, a arte é garantia de sanidade. Obrigada, gente.